Olá pessoas da internet, como é que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um episódio e podcast aqui do canal, vídeo no caso, onde eu leio histórias ao redor da internet para te entreter e também a mim mesma, e é uma honra tê-lo aqui. Bem, o tema de hoje são pessoas traíras, ou seja, pessoas que traem, sabe? Tanto a sua confiança quanto também seus cônjuges e pessoas próximas. E por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, no final eu vou estar dando minhas pequenas opiniões, meus comentários, e eu gostaria que vocês também fizessem a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Então por isso mesmo, pegue sua bebida, seu refresco, lanche, comida, fique confortável e vamos para a nossa primeira história de hoje. Só que hoje eu não vou estar narrando através do meu celular, eu vou estar narrando através do meu tablet, que tem uma tela maior, que será melhor para mim, para eu não cometer bastantes erros de leitura, e eu não estou com o meu headset porque ele aperta, né? Então isso meio que me deixa incapacitada de pensar bastante e eu reunir bons argumentos e pensamentos quando eu vou dar a minha opinião nas histórias. Mas então, vamos lá. Meu pai deserdou minha irmã e ele está morrendo. Como eu convenço a ela deixá-lo ir? Postado originalmente 10 de outubro de 2020. História. Minha família costumava ser muito unida, mas isso mudou em 2003, quando meu pai descobriu que minha mãe estava tendo um caso com John, seu melhor amigo de infância. Eles eram praticamente como irmãos naquela época e John foi o padrinho do meu pai em seu casamento com minha mãe. Meu pai implorou para ela ficar e resolver as coisas, mas minha mãe acabou o deixando pelo John e, eventualmente, eles se divorciaram e minha mãe acabou se casando com John 5 meses depois. Minha irmã gêmea, Sarah, sempre foi a definição de garotinha do papai. Meu pai a mimou um pouco mais que o resto de nós, e ela era basicamente a sombra dele naquela época. Por isso, foi surpreendente para nós que Sarah escolhesse ficar com a nossa mãe após o divórcio. Naquela época, eu, 27M, e ela éramos os únicos ainda a viver com os nossos pais. Temos mais outros 4 irmãos. E eu escolhi ficar com meu pai, e Sarah decidiu viver com a minha mãe. E nos finais de semana, ela vinha ficar comigo e com meu pai. Eu escolhi ficar com meu pai e, ocasionalmente, ia à casa da minha mãe. Dizer que o divórcio e a escolha da minha irmã ficar com a minha mãe afetaram meu pai é um eufemismo. Ele tentou agir como se tivesse tudo bem na nossa frente, mas todas as noites, durante o ano seguinte ao divórcio, eu podia ouvi-lo chorar até dormir. Após o divórcio, o relacionamento entre Sarah e meu pai não mudou tanto assim. Ele começou a mimá-la um pouco mais do que o usual. E ainda mantinha o super pai de sempre, aparecendo em todas as reuniões de pais e professores, recitais de balé, jogos de futebol e sendo o pai mais presente possível. As coisas começaram a mudar quando ela, de repente, mudou de ideia sobre a faculdade de medicina. Nosso pai é cirurgião e ela sempre disse que queria seguir seus passos. Mas nossa mãe e John acabaram pressionando-a a mudar seu caminho profissional para se tornar uma advogada. Mamãe e John são ambos advogados, e durante seus estudos, John começou a orientá-la e eles se tornaram muito próximos. Depois que ela terminou a faculdade, ele conseguiu um emprego para ela em seu escritório de advocacia. Quanto ao problema, em 2017, Sarah se casou. Meu pai ficou absolutamente feliz com o casamento dela. Ele deu a Sarah um cheque em branco para o seu casamento dos sonhos. Para ser justo, ele fez isso com todos nós. Ele realmente ama casamentos. Mas no caso da Sarah, ele estava muito animado porque ela é sua única filha. E eu sempre me lembro dele falando sobre como queria acompanhá-la até o altar. Em todos os casamentos que fomos, ele sempre dizia a ela que não podia esperar pelo dia de levar sua filhinha até o altar. Um dia antes do casamento, Sarah jogou a bomba de que meu pai e John iriam acompanhá-la até o altar juntos. Bem, meu pai é a pessoa menos confrontadora que existe, e ela esperava que ele apenas aceitasse
Mas ele não aceitou. Eles tiveram uma grande briga, e foi a primeira vez que eu realmente o vi furioso. E no fim, ele não compareceu ao casamento e John acabou levando Sarah até o altar. As consequências após isso foram massivas. Depois do casamento, meu pai e o lado da família dele basicamente deserdaram ela. E o relacionamento dele se tornou inexistente. Ela tentou entrar em contato com ele logo após um tempo para fazer as pazes, mas ele simplesmente não queria falar ou ouvir dela. Nós esperávamos que ele mudasse de ideia quando ela deu à luz em 2018, mas ele nem sequer queria conhecer os filhos de Sarah. No início deste ano, ele foi diagnosticado com câncer do pâncreas e infelizmente o tratamento não funcionou e ele está em estado terminal. Mesmo assim, ele ainda não quer vê-la novamente, e ela não entende isso. Eu sou muito próximo do meu pai, e essas últimas semanas estão sendo realmente difíceis para mim. Então, como posso convencê-la a deixá-lo ir? Resumindo, meu pai deserdou minha irmã, e ela não está aceitando isso. Ele está morrendo e ainda não quer vê-la. Como posso ajudar? Até esse ponto, não há nada que o Op possa fazer para tentar mudar a ideia do pai, porque ele já fez a decisão final dele de cortar laços com a família, com a filha, de deserdar ela e não querer mais saber sobre ela. Quando eu li esse relato pela primeira vez, a primeira impressão que eu tive foi que a Sarah, ela nunca amou o pai da mesma forma como ela amou a mãe. Ah, mas por quê? Bem, mesmo sabendo que a mãe dela era a pessoa errada da história, e provável que o divórcio não tenha sido algo em segredo e que os filhos já eram velhos, ela não apoiou quem estava precisando mais de apoio, que era o pai. Ah, mas talvez ela tenha ido ficar com a mãe porque ela não queria que a mãe ficasse sozinha. Ok, achei isso seria algo bastante interessante e bom da parte dela. Mas ela mudar os sonhos dela para agradar a mãe e o John foi erro dela. E é provável que ela tenha percebido a manipulação que a mãe e o John fizeram nela, e mesmo assim ela aceitou. Durante todo esse tempo, ela poderia ter colocado um basta na situação, nas manipulações, nas chantagens emocionais deles, e ter voltado para o pai. Só que não, ela não fez isso. Ao convidar John para levá-la até o altar, ela basicamente esfregou sal e ácido e álcool, tudo misturado junto na ferida do pai. E, convenhamos, você não também ficaria decepcionado com a sua filha se ela falasse assim, olha, eu quero que você me leve ao altar junto ao lado da pessoa que destruiu sua vida e arruinou a sua família? Você não também ficaria abismado com isso? Eu também ficaria. Eu ficaria muito triste. E eu cortaria contato com a pessoa de vez por todas. Infelizmente, não tem como a Sarah construir uma máquina do tempo para voltar atrás e, resolver os problemas, os erros dela. Ela fez isso, a vida é assim, né? Ela errou e foi um erro muito grande e que agora ela tem que viver com as consequências. Se eu fosse o Op, eu não iria insistir porque, pessoal, o pai está em leito de morte. Ele tá em estado terminal. Ele tá morrendo, provável que ele tenha poucos dias de vida e ele só quer paz. Morrer estressado é a pior forma de você, partir dessa pra outra. Então, se eu fosse o Op, eu iria respeitar a vontade do pai e deixaria esse assunto de lado. Eu falaria assim, olha, lamento, Sarah, mas o papai não quer mais ver você porque você o destruiu. E de fato, a Sarah destruiu ele. Porque ele ter que ser obrigado a andar de lado com um cara que não só pegou, roubou a esposa dele e arruinou o casamento e a família e a dinâmica familiar, é claro que ele não iria aceitar isso. E ela pensando que ele iria aceitar isso de boa, não. Ninguém iria aceitar isso. A menos que você fosse uma pessoa que perdoa bastante, que tenha muita misericórdia. Mas, gente, até os mais quietos, até os mais menos confrontadores têm os seus limites. E quando esses limites são ultrapassados, não há mais como voltar. Que é no caso da Sarah. Então, sabe? A única coisa que eu poderia falar pro Op seria respeitar a vontade do pai. Ele está morrendo.
ele quer partir em paz e ele não quer ter esse estresse e o mesmo sentimento de tristeza que ele sentiu quando a Sarah queria que ambos levassem ela juntos até o altar. Bem, pessoal, isso é tudo que eu tenho a dizer e agora vamos para os comentários principais do post. Só que primeiro vamos ler um comentário do Op, que respondeu que esse comentário infelizmente foi deletado, mas que dá alguns contextos a mais na história. Ela sempre foi a favorita do papai. Ela era a menina do papai mais estereotipada possível. E eles estavam praticamente grudados um no outro. Ela era basicamente a sombra dele durante a infância. Ela é muito doce, sinceramente. E ela é uma pessoa muito tranquila. Bem, ela é a caçula de todos. Meu pai sempre quis ter uma menina também. Mas, no fim das contas, ela é uma pessoa muito simpática. Aparentemente foi a ideia da minha mãe, da Sarah, querer ir até o altar com John. E minha irmã aceitou porque John fez, abre aspas, fez tanto por ela, fecha aspas. O que sinceramente eu não entendo, já que meu pai pagou toda a educação dela. Quando nos mudamos para outra cidade para ir para a faculdade, meu pai passava horas conversando com ela ao telefone toda semana, e ele costumava viajar a cada 15 dias para nos ver em um voo de 3 horas. Ela sabia de toda a história, o divórcio dos nossos pais foi o mais civil possível, mas ela sabia de tudo, então não era um segredo de família ou algo assim. Eu e os meus irmãos mais velhos dissemos a ela antes do casamento que isso era uma má ideia, que ela estava colocando sal na ferida do papai, mas ela não nos ouviu. Todos nós somos muito próximos. Eu sou particularmente muito próximo dela porque, bem, somos gêmeos, compartilhamos o mesmo útero e tal. Mas meus irmãos mais velhos a amam e ela os ama também. Os amam também. Ela sempre foi um pouco mimada por eles, já que ela tem o privilégio de ser a única menina da nossa família. Outra coisa, eu realmente não acho que meu pai era muito possessivo em relação a Sarah. Eu realmente não acho que ele tenha a julgado por ter ficado com a mamãe. Ele só estava apenas triste por não vê-la com mais frequência. Eles estavam juntos desde os 12 e 13 anos, sabe? Meus pais. Então, o divórcio para ele foi muito difícil. Ela está tentando falar com ele desde aquele dia. E eles não se viram desde o casamento. A questão é que, se ele tivesse um pouco mais de tempo, acho que ele acabaria perdoando-a porque ela realmente se sente mal. Mas ele realmente não tem tempo para isso. Todos os meus irmãos entendem os dois lados. Eles sabem o quanto ela se arrepende e como esse arrependimento está consumindo. E eles sabem o quanto tudo isso machucou nosso pai. Mas o problema é que se meu pai tivesse mais tempo, provavelmente ele se reconciliaria com ela. Mas a questão é que ele realmente não tem. E isso é muito, muito ruim. Ela está tentando entrar em contato desde o casamento. O problema é que ela não sabe que fez algo muito errado e o arrependimento de tudo isso está consumindo. Eu estava conversando com meu cunhado hoje e ele me disse que ela mal come ou dorme e praticamente não faz nada. Eu realmente não sei o que fazer aqui. Antes de irmos para os comentários principais, mais uma vez, eu acho que o Op não deveria forçar o pai a tentar conversar com ela, porque ele já deu a decisão final. Ele não quer conversar com a Sarah. O que ela fez foi algo imperdoável e que, well, só cabe a ele a perdoá-la ou não. E que por causa disso, a Sarah tem que viver com as consequências. Isso é triste? É, mas assim como eu falei antes, durante todo esse tempo, a Sarah poderia ter batido o pé no chão e falado pra mãe assim, não, eu não posso fazer isso. Meu pai... Caraca, mãe, meu pai, ele não vai aceitar isso. E o John, ele não é o meu pai. Eu sei que o John me ajudou bastante, ele me aconselhou, ele me guiou durante os meus estudos, perante os meus estudos, mas não, ele não é o meu pai. E o meu pai é a pessoa no qual eu amo, sabe? Ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Comentários principais. Comentário número 1 diz: na verdade, não há nada que você possa fazer. Não há nada como tornar isso menos constrangedor ou horrível para ela. Ela fez suas próprias escolhas anos atrás e agora ela tem que viver e morrer com as consequências. Eu sei que você gostaria de tornar isso mais fácil, mas eu simplesmente me afastaria disso. A única declaração deveria ser: sinto muito, mas o papai não quer ver você. E gaste toda a sua energia com seu pai.
não em um relacionamento morto. Este segundo comentário diz aqui: eu diria que se escolher um homem que tirou a esposa e a vida dele para acompanhá-la até o altar, ela foi quem escolheu deserdar o pai. Ela precisa viver com as consequências. Este terceiro comentário diz aqui: absolutamente, né, que respondeu. Esperar um dia antes do casamento para jogar essa bomba. Ela sabia que não ia ser bem recebido. Que situação horrível em todos os aspectos. Eu vou acabar tirando essa boina porque ela tá escorregando da minha cabeça. Este quarto comentário diz aqui: ela achou que o pai era uma pessoa fácil de lidar, mas ela estava errada. Agora está vivendo com as consequências. E este último comentário diz aqui: as pessoas estão ignorando o fato de que a filha pegou o dinheiro do pai para um casamento dos sonhos e, depois de gastá-lo, ela diz: ah, a propósito, esse sonho que você tem de me levar até o altar, você precisa dividir esse sonho com o cara que roubou sua esposa e separou sua família. Isso foi uma jogada absolutamente covarde. Agora, indo para a atualização que foi postada 6 semanas depois. Algumas pessoas pediram uma atualização e, infelizmente, a vida não é sobre um final feliz, mas sim um final triste. Uma semana após eu postar a publicação original, meu pai começou a piorar. E a sua saúde começou a declinar muito rápido. Nós os perdemos exatamente um mês atrás, e não foi bonito. Eu nunca pensei que seguia, mas nunca imaginei que seria tão doloroso. Ele estava com muita dor, passou por tantas coisas nesses últimos meses, e foi tão doloroso quanto foi para nós. Mas ele merecia descansar, pois estava cansado. No final, ele estava lúcido o suficiente para se despedir de mim e dos meus irmãos mais velhos. Ouvir o que ele disse para mim foi um dos momentos mais dolorosos e bonitos da minha vida. E suas palavras significaram muito para mim. Não vou dizer exatamente o que ele disse, porque acredito que seja muito pessoal. Ele se despediu das minhas filhas, 11 meses e 2 anos. E foi como quando eu era criança. Ele deu um beijo na testa delas, disse para serem boas meninas e que as amavam. Foi algo que eu nunca vou esquecer. E dói muito que elas sejam tão novas para entender o que aconteceu. Elas ainda perguntam sobre o vovô. E sempre que tento explicar que ele não vai voltar mais, elas não conseguem entender. E como posso culpá-las? Tenho apenas 27 anos e, sinceramente, eu também não entendo. Pois eu deveria ter mais anos com meu pai, e isso não parece justo. A parte mais difícil foi para Sarah. Meu pai morreu sem falar com ela, e eu tentei falar com ele sobre ela, mas ele não estava interessado em conversar. Ela começou a ficar mais desesperada e, de repente, ele morreu. Era o esperado, mas ela estava em negação. O funeral dele foi lindo, muitas pessoas compartilharam suas histórias sobre ele e foi legal. Sarah viu o nosso pai pela primeira vez desde a noite anterior ao casamento dela, e ela não reconheceu, pois ele estava muito magro. Meu pai teve um pouco de sobrepeso, o famoso corpo de pai, mas ele havia perdido muito peso por causa do câncer. E ela chorou muito no funeral. Minha mãe e John tentaram aparecer na cerimônia e meus tios foram obrigados a expulsá-los do funeral. O testamento do meu pai foi como o esperado. A família do meu pai vem de um antigo patrimônio, petroquímicos, então ele sempre teve muito dinheiro. Ele deixou um pouco de dinheiro e propriedades divididas igualmente entre todos os filhos, incluindo Sarah. Deixou um fundo fiduciário, que era muito dinheiro, para todos os netos dele, incluindo os filhos de Sarah, no qual ele nunca conheceu. Pronto, basta, porque esse daqui tá escorregando toda hora. Era algo que eu esperava. Meu pai nunca se importou muito com dinheiro. Ele só queria que nós estivéssemos confortáveis e garantisse que todos os netos dele tivessem algo bom para apoiá-los. A parte complicada foram as coisas pessoais. Ele deixou uma carta muito grande para todos nós, exceto Sarah, e eram coisas realmente pessoais. Na minha carta, ele falou sobre nossa história, sobre nossa infância, e foi muito legal. E eu devo ter lido a carta umas 100 vezes e chorei a cada vez que eu lia. Um dos hobbies favoritos do meu pai era a fotografia. Ele era um verdadeiro entusiasta e o assunto das suas fotos era basicamente nossa família, quando ele e mamãe estavam juntos. Depois, acabou só sendo eu e os meus irmãos. Como resultado, temos muitas fotos nossas crescendo. Ele nos deu a cada um de nós um álbum de fotos e, atrás de cada foto, escreveu algo, onde foi tirada e algumas palavras. Fiquei realmente muito surpreso com isso.
Ele deve ter feito isso muito antes de morrer, e foi um presente de despedida muito atencioso, algo muito típico do meu pai. Mas Sarah não recebeu a carta e seu álbum não tinha nada escrito atrás das fotos dela. E quando ela descobriu isso, teve uma crise mental. O arrependimento a estava consumindo, e ainda está. E ela foi internada em um hospital e passou uma semana inteira lá. Ela está um pouco melhor agora, melhorando um pouco a cada dia. O marido dela e eu estamos realmente confiantes em sua recuperação, e ela está dormindo e comendo normalmente agora. Mas ela ainda começa a chorar aleatoriamente várias vezes por dia, mas está melhorando. Pelo menos é isso que estou dizendo a mim mesmo. O que nos traz a semana passada? Minha esposa e eu descobrimos que estamos esperando novamente. E não foi planejado nem nada. Minha esposa trocou de método contraceptivo no mês passado e passou uma semana inteira sem tomar o anticoncepcional. É ainda muito cedo na gravidez dela, então não contamos a mais ninguém. A questão é que eu estou muito bravo. E estou puto da vida porque o meu futuro filho não vai conhecer o avô. Estou realmente pé da vida, sinceramente, pois isso não parece justo. Estou bravo e com medo, porque meu pai deveria me guiar em todo o processo de paternidade. Ele estava me ensinando muito sobre isso com as minhas filhas, e estou muito assustado de fazer isso sem ele. Tenho medo de não ser um bom pai como ele foi para mim, porque meus filhos merecem isso. É isso, pessoal. Toda a situação poderia ter sido muito melhor. E eu fico pensando, e se, todos os dias... Mas, infelizmente, isso não muda nada. Esta é, honestamente, uma despedida amarga. Não parece justo. Mas essa é a coisa sobre a vida. Na verdade, nunca é justa. Quero agradecer a todos que me deram conselhos e a todos que entraram em contato comigo e ofereceram um apoio no chat. Eu estava muito sozinho naquela época. Ainda estou, haha, que ano horrível, sinceramente. Isso significou muito para mim. Obrigada, Reddit. Bem, pessoal, essa foi a nossa atualização, única atualização. E agora vamos ler o único comentário relevante do post que o editor resolveu colocar. Ouça, meu amigo, deixe-me te contar uma coisa. Seu incrível pai fez seu trabalho e deu tudo o que pôde passar para você. A melhor coisa que você pode fazer é viver de acordo com as coisas boas que ele te ensinou. Pegue um caderno e comece a escrever todas as suas melhores memórias. Converse com seus familiares e anote o que eles também lembram. Este é o momento para fazer isso enquanto as memórias estão frescas. Perder ele é triste, mas encontre felicidade ao perceber que as dificuldades que ele teve na vida também acabaram. Agora você precisa fazer o seu melhor para ser um pai tão ótimo quanto ele foi, para que seus filhos possam se beneficiar dele através das mãos do filho que ele criou com suas próprias mãos. Eu desejo a você o melhor em sua jornada para frente. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira história. E vocês, o que vocês acharam? Se isso acontecesse com você, vocês perdoariam seu filho? Se ele fizesse isso, vocês perdoariam a Sarah? Eu tô em muitos termos mais ou menos, mas não. Ela fez uma escolha terrível e agora ela tem que viver com isso, né? Mas eu espero que em breve ela possa encontrar paz na vida dela. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa primeira história. Não esqueça de deixar suas opiniões aqui embaixo nos comentários que eu estarei lendo tudo mais tarde. E agora vamos para a nossa segunda história. Coloquei a minha Bunny aqui de volta. Minha melhor amiga enviou fotos sensuais para o meu marido. Eu preciso de conselhos sobre o que fazer. Aviso de conteúdo sensível sobre infidelidade. E postado originalmente 28 de abril ainda este ano. Espero sinceramente que vocês consigam me convencer de que estou exagerando, mas sinto que minha vida desmoronou. Sou casada com meu marido há 15 anos e temos uma filha adolescente. Então, como qualquer casal que passou por tudo isso, obviamente vivenciamos altos e baixos, momentos bons e ruins ao longo dos anos. Nós dois temos agendas lotadas e não temos sido muito consistentes na cama, mas garantimos que reservamos um tempo para nós mesmos pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Num sábado recente, nossa filha estava dormindo na casa de uma amiga, então eu esperava ter um momento íntimo com meu marido. Passei 20 minutos arrumando a cozinha e depois fui para o nosso quarto.
Quando entrei, percebi rapidamente que ele estava se tocando enquanto olhava algo no celular. Ele subiu as calças e tentou agir como se nada tivesse acontecido quando entrei, mas eu não sou boba. Não sou contra o toque íntimo, embora me sinta um pouco inadequada. Embora me faça sentir um pouco inadequada. E esta não é a primeira vez que o flagro fazendo isso. Então, pedi que me mostrasse o que havia no celular e ele disse que não e saiu do quarto. Mas eu o segui e finalmente consegui que me mostrasse. Ele estava olhando uma foto da minha melhor amiga de lingerie. E neste momento, eu queria explodir. Estava convencida de que eles estavam dormindo juntos e que minha vida ia desmoronar. Gritei, esperneei e nem sei exatamente o que disse. Chorei muito e ele também. Depois de um tempo, meu marido me convenceu a ouvi-lo e ele se desculpou profusamente, dizendo que nunca mais aconteceria e que tinha sido a coisa mais estúpida que ele já fez. Eu disse a ele que me sentia como se estivesse sendo traída e ele prometeu que jamais faria isso, mas reconheceu que havia ultrapassado um limite que jamais deveria ter ultrapassado. Meu marido tentou explicar a situação como se fosse uma interação inocente. Ele disse que estava trocando mensagens com minha amiga, o que eu sabia que ele fazia de vez em quando, porque eu também trocava mensagens com o marido dela às vezes, embora geralmente em um grupo de bate-papo sobre a possibilidade de me dar uma lingerie de presente algum dia. Ele disse que, como temos corpos com curvas parecidas, pediu conselhos a ela. E ela foi à loja, experimentou algumas peças e mandou fotos das suas recomendações para ele. Na minha opinião, essa explicação é absurda. Jamais, nenhum 1 milhão de anos eu mandaria fotos minhas de lingerie para o marido da minha melhor amiga se ela me pedisse recomendações. Se ele me pedisse recomendações. Meu marido me mostrou todas as mensagens dele e era basicamente isso que eles estavam dizendo. Mas simplesmente não me fez sentido algum para mim. Eram 3 fotos no total, mas bastou olhar uma para eu ter certeza de que ela sabia o que estava fazendo. E ela estava usando um conjunto transparente minúsculo que parecia enfatizar o fato de ela não ter nenhum fio de cabelo lá embaixo. Meu marido prometeu bloquear o contato dela e nunca mais fazer uma besteira dessas. Não sei se acredito nele, mas também não sei mais o que fazer. Ainda estou muito zangada com os dois. Não falei uma palavra sequer com a minha amiga sobre isso. E não sei se teria coragem de fazer isso por um bom tempo. Ela claramente sabe que algo está de errado, porque não responde às mensagens dela e nem a vi desde que isso aconteceu. Agradeceria muito qualquer conselho que vocês possam me dar. Sinceramente, nesse ponto, eu acho que o marido da Op a está traindo porque isso não é algo inocente. Desde quando é completamente normal a sua melhor amiga enviar fotos de lingerie do próprio corpo para o marido da melhor amiga? Se ele realmente quisesse dar lingerie de presente para ela, ele não iria pedir que ela enviasse fotos para ele, ou ela enviasse fotos para ele mesmo ele não ter pedido. Nesse caso, ele poderia ter perguntado quais seriam as melhores lojas de lingerie que ela conhecia para ele comprar um presente para esposa e ir lá e tirar dúvidas com as atendentes. Além do mais, tem manequim pra tudo e quanto é lado, especialmente loja de lingerie, deixando as peças expostas como seriam no corpo das mulheres. Então, eu sinceramente acho que eles estão dormindo juntos e ela tá sendo traída. Bem, pessoal, isso é tudo que eu tenho a dizer e agora vamos para os comentários principais do post, que infelizmente não tem uma resposta da OP. Comentários principais. Comentário número 1 diz: envie as fotos de volta no grupo e agradeça a ela por tê-las enviado ao seu marido e por tê-lo ajudado em sua tentativa de comprar lingerie para você. Diga que ele não precisa mais da sua ajuda, nem agora e nem no futuro. Muito obrigada. Espero que o seu marido goste das fotos tanto quanto nós gostamos. Este segundo comentário diz que eles estão dormindo juntos. Não mande mensagem para sua amiga, mande mensagem para o marido dela. Este terceiro comentário diz aqui: então, quem está contando para o marido dela? Ela, você ou seu marido?
alguém está contando para ele, certo? E este quarto e último comentário diz aqui: ela sabia exatamente o que estava fazendo quando as enviou, assim como seu marido sabia o que fazer com elas quando as recebeu. O motivo dele para tê-las é ridículo, e você deveria se sentir insultada por ele ter achado que valia a pena perder tempo falando tanta bobagem. Ele está sendo infiel, ponto final. Ela não é uma estranha da internet, ela é sua amiga. Os dois traíram e só você sabe o que fazer. Se fosse comigo, era melhor o meu marido torcer para que a minha amiga tivesse espaço para ele na casa dela, porque na minha não teria mais. E agora indo finalmente para a atualização que foi postada 6 meses depois, 11 de junho de 2026, que é minúscula. Uma atualização triste da minha postagem anterior. Basicamente, vocês estavam certos. Meu marido me traiu, então ele está passando a última semana em outro lugar. É muito devastador. Eu não enviei as fotos para um grupo de bate-papo, como muitos de vocês me pediram, mas conversei com o marido da minha amiga. Depois, ele a abordou e ela contou tudo para ele. Aparentemente, ela dormiu com meu marido algumas vezes e enviou fotos, várias fotos dela, para o Snapchat dele. Ela diz que os dois concordaram há alguns meses em parar, mas eu não ligo. Nunca mais quero vê-la ou falar com ela na minha vida. Meu marido pediu desculpas repetidas vezes e insistiu que jamais faria algo assim novamente. Mas acho que isso não vai funcionar. A traição é muito ruim, mas a mentira é de partir o coração. Ainda não contamos para nossa filha porque não sei se consigo encontrar as palavras certas. E infelizmente essa é a nossa única atualização. O editor aqui do post falou que a OP excluiu a conta dela depois que postou a atualização e de fato eu fui tentar dar uma vasculhada no perfil dela para ver se tinha uma nova atualização e não tem porque ela excluiu a conta, então não sabemos o desfecho final da história, se ela conseguiu se divorciar dele e conseguiu, explicar toda a situação para a filha. Eu não vou ler os comentários, mas praticamente vou dar uma pequena resumida. A maioria deles estão dizendo para ela, se divorciar e ter força para seguir com isso, porque não vai ser fácil. Bem, pessoal, essa foi a nossa segunda história. Mais uma vez, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Agora, indo para a nossa terceira história, cujo título é Sou uma babaca por cortar relações com a minha filha depois que ela dormiu com o marido da irmã dela, postado originalmente 3 de julho de 2026, ainda este mês. Eu tenho 2 filhas, Emma e Chloe, 35 anos em 33F, a OP tem 59 anos. Emma é casada com o marido, 36M, há 11 anos e tem 2 filhos, e Chloe é casada com o marido, 34M, há 8 anos e eles têm um filho de 5 anos. Há cerca de 6 semanas, Emma me ligou um pouco depois da meia-noite, completamente histérica. Ela me contou que suspeitava há meses que o marido estava escondendo alguma coisa. Ele havia se tornado distante, vivia protegendo o celular e sempre arranjava desculpas para ficar até tarde no trabalho. Naquela noite, depois que ele adormeceu ao lado dela, ela mexeu no celular dele pela primeira vez e ela encontrou anos de mensagens explícitas entre ele e a Chloe. O caso extraconjugal já durava quase 4 anos. Emma ficou arrasada, e ela não parava de me perguntar como a própria irmã podia ter feito aquilo com ela. Alguns dias depois, estávamos na festa de aniversário do meu irmão, enquanto Emma confrontou Chloe do lado de fora. Chloe negou tudo a princípio e insistiu que Emma havia entendido errado. Mas quando Emma disse que ela mesma havia lido as mensagens, Chloe desmoronou completamente. Ela começou a chorar e admitiu o caso e repetia sem parar. Eu não sei por que eu fiz isso, me desculpa, foi o maior erro da minha vida. Emma perguntou como 4 anos poderiam ser um erro e Chloe não tinha resposta. A discussão se transformou em uma gritaria. Chloe tentou dar um tapa em Emma, mas vários parentes interviram antes que ela conseguisse. O marido da Chloe levou o filho para casa discretamente depois de perceber o que havia acontecido. E dias depois, ele disse a Chloe que queria o divórcio. Emma também entrou em pedido de divórcio depois que o marido confessou tudo. Depois que tudo veio à tona, Chloe me ligou 82 vezes em um único dia. Atendi apenas uma vez, na esperança de que ela estivesse ligando para se explicar. Em vez disso, ela chorou o tempo todo, implorando para que eu não a abandonasse.
Disse que já havia perdido o marido, que provavelmente perderia a guarda compartilhada do filho e que não suportaria perder também a mãe. Disse que sabia que não merecia perdão, mas implorou para que eu a não odiasse para sempre. Mas eu disse a ela que não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Disse que não se tratava da discussão ruim isolada. Eram anos de mentiras para a irmã dela, o marido dela e todos nós. Disse que a amava porque ela é minha filha, mas que não queria um contato com ela num futuro próximo. Desde então, ignorei todas as tentativas dela de entrar em contato. É aqui que a minha família acha que estou errada. Minhas irmãs dizem que Chloe já perdeu tudo: casamento, relacionamento com a irmã, muitos amigos e provavelmente a família que sonhava dar ao filho. Elas diziam que ela está genuinamente arrependida e começou a fazer terapia individual e não está tentando justificar o que fez. Eu vou jogar essa boina pra longe de novo. Elas argumentaram que, se uma mãe não apoia o filho quando ele chega ao fundo do poço, quem fará isso? Elas também me lembraram que cortar o contato com Chloe significava que meu neto estaria crescendo sem a avó, mesmo sem ter feito nada de errado. Entendo tudo isso, mas sempre que penso em receber a Chloe de volta na minha vida, imagino Emma lendo aquelas mensagens sozinhas no meio da noite, percebendo que duas das pessoas em que ela mais confiava estavam mentindo para ela há anos. Não sei se consigo superar isso. Minha família diz que estou punindo Chloe para sempre por algo que ela já se arrepende profundamente. Sinto que simplesmente me recuso a fingir que isso nunca aconteceu. Eu sou a babaca? Sei que muita gente está acostumada a ver posts de traição e sempre achar que são falsos, mas o que você faria se estivesse no meu lugar? Perdi a paciência. Simples, eu manteria o meu contato mínimo com a Chloe para ela perceber que o que ela fez foi algo de errado e que não há mais como voltar atrás. Assim como a irmã falou, como 4 anos de traição foi um erro. Como isso foi um erro, sendo que ela insistiu nisso? É provável que ela não esteja arrependida e ela só esteja fazendo esses comentários por chantagem emocional para tentar conseguir o perdão da mãe e de outras pessoas, algo que está falhando miseravelmente com a OP, né? Mas com as outras tias é provável que isso esteja funcionando. Ela tem que ver que o que ela fez tem consequências sérias e que não tem como voltar para trás. Praticamente isso. E não, a OP não é a babaca e ela está agindo como uma mãe age com os filhos. Mostrar que o que eles fizeram, o erro no qual eles cometeram é um erro gigantesco e que, nesse caso, não tem mais volta e ela tem que vivenciar com as consequências disso. E se ela realmente se preocupa com o filho, então que ela contrate um ótimo advogado para obter a guarda compartilhada do filho. Bem, isso é tudo o que eu tenho a dizer. Agora vamos para os comentários principais do post, que contém respostas da OP. Comentário número 1 diz: você não é a babaca. Ela não está genuinamente arrependida. Ela está triste por ter sido pega e estar enfrentando as consequências. Você não pode ter um relacionamento com seu neto através do pai dele. Diga às suas irmãs para cuidarem da própria vida. Isso é entre você e suas filhas. Não tem nada a ver com elas. Antes de lermos a resposta da OP, exatamente porque elas estão literalmente se intrometendo na vida das filhas da OP, sendo que é a OP quem deveria dar o sermão e não as outras tias. Se isso acontecesse com um dos filhos dos meus irmãos futuramente, eu literalmente ficaria quieto no meu canto, a menos que alguns deles me pedissem conselho, o que eu faria na situação, e é claro que eu daria meus sinceros conselhos, mas que eu não iria me intrometer, eu só iria falar e eu iria me afastar, porque esse não é o tipo de assunto pra mim resolver. Então seria no caso dos meus irmãos. Mas enfim, lendo a opinião da OP aqui. Eu até consigo ter um certo relacionamento com ele, mas o problema é que ele quer que o filho cresça mais perto da família dele, que mora em outra cidade, em vez de estar perto da família da ex-esposa, no caso, a minha. Este segundo comentário diz aqui: bem, pessoalmente não consigo imaginar nada que minha filha pudesse fazer que me levasse a cortar relações com ela permanentemente, mas provavelmente daria um tempo para organizar meus pensamentos e sentimentos. Não existe absolutamente nada que me queira cortar relações com a minha neta. O que Chloe fez foi imperdoável, mas eu pergunto a você, como você se sentiria se algo acontecesse com Chloe agora?
Como você se sentiria? Se você não sentir nada, então você já tem a resposta sobre o que fazer. E a Op respondeu: depende do que acontecer com ela. Se ela estiver com um problema de saúde mental ou sofrer um acidente, obviamente eu ajudaria como uma mãe faria. Admito que talvez tenha sido dura ao dizer sem contato por um futuro próximo, mas estava pensando na minha filha Emma e como ela estaria se sentindo agora. Eu amo as minhas filhas igualmente, mas estou dividida nessa situação. Este terceiro comentário diz aqui: você não é a babaca. Você tem uma filha que foi completamente destruída pela própria irmã e pelo próprio marido. É ela quem precisa do seu apoio, não a que escolheu trair o marido com o marido da irmã. Ela tomou essa decisão consciente por 4 anos, e isso é imperdoável aos meus olhos. Ela tomou a decisão e ela pode arcar com as consequências. Tenho certeza de que o futuro marido dela ainda permitirá que ela faça parte da vida do seu neto. Entre em contato com ele e diga que você não está falando com ela. E simplesmente esteja presente para Emma e os filhos dela. E Alb respondeu: muito obrigada, eu já entrei em contato com ele, mas não obtive resposta. Alb responde a um longo comentário sobre a possibilidade de Chloe perder a guarda total do filho por ter traído o marido. E Alb respondeu: o ex-marido dela quer se mudar para bem longe de tudo isso. Ele quer ir morar com a família dele, que fica em outra cidade. Seria difícil para Chloe estar presente para o filho, a menos que ela se mude com ele ou alugasse um apartamento por lá, o que eu acho que ela não faria, a menos que ela realmente queira ver o filho. Este quarto comentário diz aqui: então ela preferiria perder o filho a se mudar para perto dele. Não há nada neste mundo que me impediria de lutar com unhas e dentes para ficar com os meus filhos. A que distância está a família dele? Ela pode, sem dúvida, entrar em contato com um pedido de medida cautelar de emergência para manter a criança por perto até que a guarda seja definida e, independentemente de ela ter sido prejudicada ou não, a maioria dos tribunais prioriza as necessidades das crianças. Os tribunais tendem a priorizar a guarda compartilhada, independentemente da opinião do pai ou da mãe, a menos que um dos pais esteja disposto a renunciar os direitos parentais. Ela precisa de um advogado o mais rápido possível. Se ela está disposta a abandonar o filho sem lutar, então ele estará melhor sem ela. E isso me diz um pouco mais sobre o caráter dela, e me faz ter ainda menos simpatia por ela do que eu já tinha. E Alp respondeu: estamos na Flórida e a família dele está em Washington. Ou seja, Flórida está aqui. Aquela pequena pontinha nos Estados Unidos. E Washington tá desse lado aqui. Tá nessa parte aqui. É perto de Oregon, se não me engano, estado de Oregon. Então, literalmente, ela teria que mudar pro outro lado do país para ficar perto do filho, caso ela queira fazer isso. Este terceiro comentário diz aqui: você não é a babaca. A Chloe só está arrependida porque foi pega. Não foi algo que aconteceu uma vez só, nem por alguns meses, foram 4 anos. Isso exige uma tomada de decisão ativa não apenas para continuar o caso, mas também para escondê-lo do marido e da família. Acho que espaço é definitivamente necessário neste momento. Tente encontrar uma maneira de manter contato com o pai do seu neto e, pessoalmente, acredito que se você afastar da Chloe, isso pode facilitar para o seu ex-sogro confiar em você e permitir que você o visite, caso ele consiga a guarda exclusiva. Ela é adulta e precisa conviver com as consequências de suas escolhas. Eu não conseguiria falar com meu irmão ou irmã se fizessem isso comigo. Acho que, como mãe ou pai, você ama o seu filho incondicionalmente e ainda pode fazer isso. Mas não acho que você seja a pessoa mais cruel do mundo por cortar relações com a Chloe. Se o corte será permanente ou não, depende de você. A Chloe fez essa escolha e essas são as consequências. Ela perdeu tudo porque ela e o marido da Emma destruíram a vida e o casamento um do outro. Essa é a pior coisa que você pode fazer com um irmão ou irmã. E este sexto e último comentário aqui diz: você não é a babaca. Isso não foi um erro. Foi um caso calculado e prolongado com um homem que a própria irmã dela amava e com quem se casou. Isso sem mencionar a traição ao homem com quem ela mesma se casou, o que é um nível de desprezível ainda maior. Chloe não está genuinamente arrependida. Ela está genuinamente desejando por não ter destruído todo o seu ciclo de apoio de uma vez só. Ela está chorando porque precisa enfrentar as consequências. Ela teria continuado por sabe-se lá quanto tempo se isso nunca tivesse vindo à tona.
E o fato dela ter negado no início é tudo que você precisa saber para entender que ela não sente um pingo de remorso. Ela só não quer perder você junto com todos os outros em sua vida. Se ela vai fazer isso ou não depende inteiramente de você. Pessoalmente, eu jamais conseguiria olhar para minha filha da mesma forma se ela fosse tão insensível a ponto de trair as duas pessoas que ela deveria amar mais no mundo. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesses comentários é que todo mundo fala que a Chloe deveria arcar com as consequências e de fato, ela deveria, porque ela não sente remorso nenhum, porque se ela tivesse, ela nem sequer ia cogitar atrair um marido com o marido da irmã dela. Agora, indo para a atualização, e não, eu não vou mais colocar a minha boina porque ela tá escorregando toda hora, sem contar que ela tá coçando minha cabeça. Então, a partir do restante do vídeo, eu vou narrar desse jeito mesmo. Mas enfim, indo para a atualização que foi postada 3 dias depois. Sei que é muito cedo para eu postar uma atualização, e eu nem estava planejando isso, mas depois de ler os comentários da minha primeira publicação, decidi que precisava de uma última conversa com a Chloe antes de encerrar o assunto de vez. Fui à casa dela ontem e esperava que ela estivesse emocionada depois de me ligar 82 vezes em um único dia. Mas, para minha surpresa, ela estava calma. Fiz a ela uma única pergunta que ainda não conseguia entender. Por quê? Ela admitiu que se sentia atraída pelo marido de Emma há anos. Disse que o que aconteceu como admiração acabou se transformando em sentimentos e, com o tempo, ultrapassaram os limites. Em vez de terminar o relacionamento, eles se convenciam de que seria a última vez. Ela insistiu que estava arrependida de tudo. Perguntei se ela havia falado com Emma e ela me contou que o único contato que teve foi uma mensagem de texto antes de Emma bloqueá-la em todas as redes sociais. Emma disse que ela destruiu a família deles, tirou o lar estável dos filhos dela e que esperava que o caso tivesse valido a pena perder uma irmã para sempre, porque, para ela, Chloe não tinha mais uma. Emma a bloqueou imediatamente depois disso. Chloe também admitiu que mais tarde esperou do lado de fora dos portões da escola, na esperança de falar com Emma, quando ela viesse buscar as crianças. Emma se recusou a falar com ela. Advertiu para ficar longe dela das crianças e disse que se ela aproximasse delas novamente, se arrependeria. E Chloe saiu de lá, chorando. Eu disse a Chloe que ela ter ficado esperando do lado de fora da escola foi completamente inapropriado, independentemente das suas intenções. Ela insistiu que só queria se desculpar e provar que se importava com a Emma. Então perguntei se ela realmente sentia remorso, e foi aí que perdi completamente a paciência. Em vez de assumir total responsabilidade, Chloe começou a me dizer que o casamento da Emma já estava desmoronando, que Emma e o marido estavam se distanciando há anos e que ele frequentemente se confiava a ela. Ela admitiu que o caso foi errado, mas repetidamente tentou colocar parte da culpa em Emma, dizendo que se o casamento deles fosse mais feliz, nada disso teria acontecido. Eu fiquei furiosa. Sinceramente, eu não conseguia acreditar que tinha criado alguém capaz de pensar assim. Disse a ela que não existe casamento tão ruim a ponto de justificar dormir secretamente com o marido da própria irmã por 4 anos. Disse a ela que não estava apenas decepcionada, mas envergonhada por ela ser minha filha. Quanto mais ela tentava se justificar, mais raiva eu sentia. A conversa acabou se voltando para o divórcio dela. Ela falou sobre como tudo tinha sido difícil para ela e como o marido ainda planeja se mudar para Washington com o filho para ficar mais perto da família. Ela disse que talvez tenha que se mudar para lá também se quiser ficar perto dele. Enquanto ela falava, percebi que quase tudo girava em torno do que ela havia perdido. Seu casamento, sua casa, sua reputação e possivelmente a oportunidade de ver seu filho todos os dias. Quase nada era sobre Emma ou o mal que ela havia causado. Ao final da conversa, Chloe perguntou se agora estávamos bem, e eu disse que não. Nós não éramos mais amigáveis em termos e talvez nunca fôssemos. Disse que, se algum dia eu conseguisse me reconciliar com ela, seria nos meus termos e no meu tempo. Não porque ela achasse que uma conversa pudesse apagar
4 anos de mentiras e traições. Saí de lá me sentindo mais irritada do que quando cheguei. E sinceramente não sei mais o que fazer. Amo minhas 2 filhas, mas depois daquela conversa, não estou convencida de que Chloe realmente entenda a dor que causou. Antes de irmos para os comentários principais, muita gente tá falando que a Alp não tá sendo frio o suficiente, mas uma coisa no qual ela falou, e ela tem razão. Pessoal, ela é uma mãe, sabe? E quando a mãe, ao meu ver, quando a mãe passa por esse tipo de momento super turbulento da vida, ela não enxerga os filhos como adultos. Ela enxerga os filhos como crianças, como bebês, precisando da proteção e dos conselhos dela. E nesse caso tá sendo difícil, porque dá pra ver que ela ainda está indecisa se corta contato de vez com a Chloe por causa da Emma ou não. Então, ela tá entre a cruz e a espada, sabe? E meio que eu não a culpo por isso, porque somente mãe tem esse tipo de sentimento e é algo que nós, que não somos pais, nunca vamos entender. Então, por isso mesmo, essa parte de dúvida dela, eu não a culpo. Agora, indo para os comentários principais. Comentário número 1 diz: por que outra mulher sempre acredita nessa besteira de meu casamento está desmoronando e eu não sou próxima da minha esposa? Todas as vezes. Todos nós sabemos que esse homem teria permanecido feliz em seu casamento com sua cunhada amante para sempre se Emma não tivesse descoberto. Puxa, ele provavelmente está implorando para Emma lhe dar outra chance por mensagem e dizendo que Chloe não significava nada para ele. Uma história tão antiga quanto tempo, mas as mulheres continuam acreditando nela. Incompreensível. E a Op respondeu: tenho quase certeza de que haverá uma terceira parte. Não sei quantas partes posso continuar escrevendo antes que o Reddit diga ao contrário. Emma e o marido tiveram alguns problemas, mas na maioria das vezes eram pequenos e nada sérios. Ainda estou tentando entender como isso aconteceu por 4 anos, sem que ninguém soubesse. Este terceiro comentário diz aqui: li a primeira postagem e ainda estou confuso sobre por que o comportamento do marido da Emma mudou repentinamente. Se isso já vinha acontecido há 4 anos, por que de repente ele ficou evasivo, defensivo e escondendo o celular se isso já tinha acontecido nos últimos 4 anos? E a Op respondeu porque Emma ficou repetidamente curiosa e teve a sensação de que ele estava atraindo. Acho que ele percebeu isso e não queria que o segredo fosse descoberto. Este terceiro comentário diz aqui: Chloe e o marido da Emma ainda estão se vendo e agora estão livres para ficarem juntos. Por que eles permaneceram em seus casamentos se eram tão infelizes? E Alp respondeu: Chloe me contou que ela e o marido da Emma não se falam desde então. Ela mandou uma mensagem para ele, mas ele nunca a respondeu. E este quarto e último comentário, que é gigantesco, mas que contém uma resposta da Op, diz: não é babaca. Sinceramente, Chloe parece ser narcisista. Sei que essa palavra é usada com frequência, mas acho que se encaixa aqui. Pense nisso se achar se estou exagerando. Para conseguir trair, você precisa deixar de lado a empatia pelo seu parceiro e por outras pessoas que possam ser afetadas e permitir que o seu ego vença. Isso é verdade. Chloe teve que fazer isso várias vezes durante 4 anos. Quem sabe quantas vezes eles traíram? Podem ter sido mais de 100 vezes, e Chloe teve que ignorar os sentimentos de todos em favor aos seus próprios. Suas vítimas foram o marido, a irmã, o filho, os sobrinhos e a mãe, você, Op. Todas essas são as pessoas que ela supostamente ama muito. O fato de ela ter conseguido fazer isso repetidamente com pessoas que ela afirma amar é sinceramente profundamente perturbador. E depois, ela só se importa consigo mesma. Novamente, acho que ela é narcisista. Não acho que ela realmente tenha empatia. Acho que ela consegue fingir. E acho que ela faz isso o tempo todo. Mas não acho que ela realmente a tenha. Talvez ela pense que sim. Ela não parece se sentir culpada ou nem sentir um remorso sequer. Ela soa incrivelmente arrogante e também delirante, já que não consegue aceitar o fato de que seu relacionamento com a sua irmã acabou de vez e que seu relacionamento com ela será afetado para sempre de alguma forma. Ela decidiu ultrapassar os limites da irmã
aparecendo na escola dos filhos dela. Sinto muito, mas acho que você acabou de ver quem sua filha realmente é, no fundo. Eu, sinceramente, ficaria um pouco assustada com meu filho se ele fizesse isso do nada. Me faria questionar o que deu de errado e o que mais ele fez que eu desconheço. Mas também tenho muito medo de narcisistas, ou de pessoas muito egoístas em geral. Esse tipo de pessoa pode causar danos que duram a vida toda. Felizmente, nunca tive nenhuma experiência com esse tipo de pessoas, mas, meu Deus, elas parecem aterrorizantes. Pergunta, como era o pai dela? Desculpe se isso for muito pessoal, você não precisa responder. Só estou tentando descobrir de onde ela pode ter herdado isso. Estou preocupada que a sua família esteja sendo muito condescendente com ela. Condescendente. Ah, tá, falei certo. Espero que não estejam tentando fazer Emma se sentir culpada ou envergonhada por não querer ter nada a ver com a Chloe. E a Aubrey respondeu, meu marido faleceu há cerca de 7 anos, mas enquanto estava vivo, ele dava um tratamento especial a Chloe, por ela ser a caçula da família. Eu tratava minhas duas filhas igualmente e frequentemente brigávamos por causa da Chloe, devido às injustiças e os outros motivos. Ele fazia coisas como obrigar a Emma a dividir o que era dela e dar metade para Chloe, ou dar a Chloe itens maiores ou melhores porque não queria chateá-la. Nos divorciamos mais tarde por outro motivo, mas isso não teve um grande impacto. Eu me esforcei ao máximo para ser justa com as minhas duas filhas, e acredito que sinceramente consegui. Não estou tentando culpar meu falecido marido, apenas estou descrevendo como ele era. Bem, pelo que a Alp acabou de falar aqui, eu acho que o marido tem sim certa culpa, porque isso criou meio que um sentimento de intitulamento e superioridade na Chloe, pensando que ela podia fazer o que ela quiser sem ter que arcar com as consequências das próprias ações. Então, parte disso é culpa do ex-marido dela, falecido. Agora, indo para a atualização final, que eu peguei esse post no Best of Reddit Updates. E essa atualização final, ela não estava no post. Eu só soube dessa atualização a partir do momento em que eu entrei para selecionar as histórias do tema de hoje para eu ler. Então, essa atualização, ela foi postada, acho que se não me engano, 2 dias atrás, ou seja, é uma atualização bem fresquinha, mas é a última atualização. Atualização final. Eu disse após minha última atualização que voltaria uma última vez quando as coisas se acalmassem um pouco. Então, esta aqui será a minha postagem final. Primeiramente, agradeço a todos que comentaram nas minhas 2 últimas publicações. Li e respondi a maioria dos comentários do que esperava. Alguns foram difíceis de ler, mas me deram muito em o que pensar. Para responder à pergunta que mais vi, o filho da Chloe é definitivamente do marido dela. Chloe é branca, e o marido dela é negro, e o filho deles é mestiço, então nunca houve dúvida sobre isso. Os divórcios ainda estão em andamento. Nada foi finalizado ainda, mas nenhum dos casais está tentando resolver as coisas. Muitas pessoas também perguntaram sobre minhas irmãs. Sim, elas sabiam do caso antes da Emma descobrir. Elas admitiram que ficaram em silêncio porque achavam que era um assunto de família e esperavam que terminasse antes que alguém se machucasse. Eu entendo porque elas pensaram assim, mas não posso concordar. Emma passou anos sendo enganada enquanto as pessoas ao seu redor sabiam da verdade, então decidi cortar relações com as minhas irmãs. Nas 2 últimas semanas, eu conversei com as minhas 2 filhas separadamente. Perguntei a Emma se já havia passado tempo suficiente para ela sequer pensar em conversar com Chloe, e ela disse que não. Ela me disse que não acorda mais com raiva, mas isso não significa que a perdoou. Disse que aceitou que a verdade sempre acabaria vindo à tona, e a única coisa que ela podia controlar era o que faria depois de descobrir. Ela também disse que não tem mais interesse em ver sua irmã e ter uma irmã também. Quanto ao marido dela, ela me disse que deixou uma coisa bem clara. Só responderá se o assunto for sobre os filhos ou divórcio. Todo o resto será ignorado. O que me surpreendeu foi que ele não desistiu de tentar. Ele enviou mensagens longas de desculpas, vídeos sobre perdão e até versículos bíblicos. Oh! Nenhum de nós é religioso, então isso nos deixou todos confusos. Ele continua dizendo que ela é a única mulher que ele já amou e que cometeu um erro terrível. Ela não respondeu a nenhuma dessas mensagens. Descobri também algo que Chloe nunca me contou.
Na última atualização, eu disse que Chloe me contou que a última mensagem que Emma deixou antes de bloqueá-la foi que ela não era mais sua irmã. Isso não era verdade. Mais tarde, ela me mostrou as mensagens. Antes de Emma enviar aquela mensagem final, Chloe a culpou pelo ocorrido. Disse a Emma que talvez, se ela tivesse dado mais atenção ao casamento, as coisas teriam sido diferentes. Disse também que, se o marido tivesse se sentido mais feliz em casa, não teria procurado outra pessoa. Ler essas mensagens me deu náuseas. Quando confrontei Chloe, ela admitiu que as tinha enviado, depois que estava com raiva, desesperada e tentando se sentir menos culpada. Contou-me que se arrependeu quase imediatamente, mas a essa altura Emma já a tinha bloqueado. Chloe também me disse que vai se mudar para Washington assim que tudo estiver finalizado para ficar perto do filho, mas na Flórida, famílias divorciadas podem permanecer no outro estado. Então não sei por que o pai dele está planejando se mudar para lá para ficar mais perto da família e Chloe não quer ficar muito longe do filho. Ela admitiu ter tentado entrar em contato com o marido de Emma depois que tudo veio à tona, mas ele nunca respondeu a nenhuma de suas mensagens e eventualmente ela desistiu de tentar. Ela também me disse que sabe que nunca mais terá sua vida antiga de volta, mas espera que a mudança lhe dê a chance de recomeçar. Eu disse a ela que recomeçar não apaga o que aconteceu. E ela concordou. Muitas pessoas perguntaram se eu já perdoei a Chloe. Não. Eu ainda a amo porque ela é minha filha, mas não confio mais nela. E no momento não temos nenhum relacionamento. Talvez isso mude um dia, talvez não. E sinceramente, não sei. Toda essa situação mudou nossa família para sempre. Emma perdeu o marido e a irmã. Chloe perdeu o casamento, o relacionamento com a irmã e a maior parte da família. Minhas irmãs me perderam porque escolheram permanecer em silêncio. Esta será minha última atualização. Espero que um dia todos nós possamos encontrar alguma paz, mesmo que nunca mais voltemos a ser uma família. Se eu esqueci de mencionar algum detalhe, responderei nos comentários. Obrigada, Reddit. Bem, pessoal, essa foi a nossa última história. Eu não tenho muitos comentários a dar a respeito sobre o final, né, porque eu já dei, então praticamente é isso. E como que é a última atualização, é provável que ela não atualize mais, e esse foi o desfecho da história. Mas eu espero que a Emma consiga encontrar paz, que ela consiga, né, enfrentar tudo isso, porque, caraca, ser traída é algo muito triste, então eu desejo toda a sorte do mundo pra ela e pros filhos, porque isso vai afetar as crianças, mas eu espero que no final dê tudo certo. Eu ia ler mais uma quarta história aqui, só que quando eu fui lê-la aqui novamente, eu achei ela muito confusa. E meio que tava me deixando muito enjoada enquanto eu estava lendo, sabe? Então eu decidi descartá-la e eu vou deixá-la para o próximo vídeo com o tema de traição. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até o final. Não esqueçam de dar o like, comentar e, se você for novo, se inscrever aqui no canal, que isso vai estar me ajudando bastante. E é claro, se puder, compartilhar o canal ou alguns vídeos para pessoas que gostam de escutar histórias enquanto fazem coisas do dia a dia. Mas é isso, pessoal. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!